Livro O Homem em Três Dimensões, de Kenneth Hagin. Capítulo 2. A primeira dimensão do homem, o espírito. O homem é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. O espírito do homem é aquela parte dele que conhece a Deus. Ele está na mesma classificação de Deus porque Deus é espírito. E ele criou o homem para ter comunhão com ele. Deus criou o homem para seu próprio beneplácito. O homem não é um animal. A fim de ter comunhão com Deus, o homem deve estar na mesma categoria com Deus. Por isso, assim como Deus é espírito, assim também o homem é espírito. A título de ilustração, quero perguntar: você já tentou ter comunhão com um velho boi? Não podemos ter comunhão com ele, porque está num reino diferente, numa classe diferente da nossa. Mas podemos ter comunhão uns com os outros, e podemos ter comunhão com Deus porque somos do mesmo tipo de ser. Jesus disse à mulher junto à fonte em Samaria: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Não podemos conhecer a Deus nem tocar nele fisicamente. Ele não é um homem, é espírito. Não podemos comunicar-nos com Deus mentalmente porque Ele é espírito, mas podemos alcançá-lo com o nosso espírito, e é através do nosso espírito que chegamos a conhecer a Deus. Sabemos, pois, que Deus é espírito. Mesmo assim, Deus que é espírito, tomou sobre si um corpo humano. Jesus era Deus manifestado na carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3 e versículo 14. Quando Deus tomou sobre si a forma humana, não era menos Deus do que quando não tinha corpo. O homem, na ocasião da morte física, deixa seu corpo, mas não é menos homem do que era quando tinha seu corpo. Percebemos esse fato num relato dado por Cristo a respeito do estado de Lázaro e do rico depois de morrerem. Lucas 16, do 19 ao 31. Na epístola de Paulo à igreja em Tessalônica, percebemos um relance da natureza tríplice do homem. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Outra versão traduz o versículo: Oro a Deus para que a totalidade do seu espírito e alma e corpo seja preservada inteira, sem culpa, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse homem tríplice deve ser preservado, inteiro, sem culpa na vinda do Senhor. Será um dia grandioso porque quando vier o Senhor, esse homem total, espírito, alma e corpo será preservado inteiro. Temos um novo espírito agora, porque nosso espírito nasce de Deus, mas teremos um novo corpo na vinda do Senhor Jesus Cristo. Temos uma vida nova agora, mas então teremos um novo corpo. Mais de um profeta do Antigo Testamento profetizou a respeito de Israel, que Deus estabeleceria uma nova aliança com a casa de Israel. Essa nova aliança é o Novo Testamento que agora possuímos. Mediante o profeta Ezequiel, Deus disse: Dá-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Guardei os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel estava profetizando a respeito do novo nascimento. Quando o homem nasce de novo, o espírito, que é a pessoa real, nasce de novo e o velho homem vai embora. O velho coração duro e de pedra já se foi. O homem fica sendo nova criatura, conforme disse Paulo em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As palavras coração e espírito são usadas de modo intercambiável nas Escrituras. O coração do homem é o seu espírito. Quando a palavra de Deus fala a respeito do coração do homem, fala a respeito do espírito do homem. Note que o versículo que citamos de 1 Tessalonicenses 5,23 não diz apenas: oro a Deus para a totalidade do vosso coração. Diz:
oro a Deus para a totalidade do vosso espírito e alma e corpo. Referindo-se ao espírito do homem, Pedro falava a respeito do homem interior do coração. Ele nos mandava não nos preocupar com os adornos exteriores. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3,4. Esse é o homem verdadeiro. Não se trata do homem exterior, do homem de carne e ossos, nem ao corpo. Trata-se do homem interior. Paulo se referiu a esse homem interior do coração, o espírito do homem, como o homem interior. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, outra versão diz, esteja em decadência, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. O homem exterior ou corpo está envelhecendo e em decadência, assim como a casa em que você mora está em decadência e precisa de manutenção e consertos constantes. Mas seu verdadeiro eu não está envelhecendo, porque Paulo disse, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Nunca ficarei mais velho do que eu estou agora mesmo. Não estou mais velho do que estava há uns poucos anos. Sei mais agora do que sabia então, mas não sou mais velho. Meus cabelos podem ficar mais grisalhos e posso ficar mais com algumas rugas, mas meu verdadeiro eu nunca envelhecerá, porque o homem interior se renova de dia em dia. Paulo passou então a dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo passou então a dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Versículo 17 e 18. Talvez você esteja passando por algum tipo de provação que torna sua vida numa desgraça do ponto de vista natural. Mas lembre-se de que é apenas momentâneo. Antegozamos, pois, algo muito mais maravilhoso que durará, não por momentos, mas por toda a eternidade. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. O homem exterior é visto, mas o homem interior é aquele homem oculto que não é visto. Um número muito grande de pessoas está derrotado na vida porque está olhando para as coisas erradas. Nunca vê mais do que a parte física. Smith Wigglesworth disse certa vez, não sou movido por aquilo que vejo, não sou movido por aquilo que sinto, sou movido apenas por aquilo que creio. A única maneira que podemos olhar para as coisas que não se veem é mediante a fé. O primeiro versículo do capítulo seguinte é uma continuação daquilo que Paulo dizia acima. Quando Paulo escreveu essa epístola, era toda uma só longa carta à igreja em Corinto. Os homens a dividiram em capítulos visando uma melhor referência. Falando a respeito das coisas que se não veem e do homem interior, Paulo disse, sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. 2 Coríntios 5:1. A casa terrestre da qual Paulo fala aqui é naturalmente nosso corpo físico. Ele está dizendo que se o nosso corpo for desfeito, se morrer e for colocado no túmulo, se entrar em decadência e voltar ao pó, esse não é o fim. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele se refere ao espírito do homem, ao homem interior que é eterno. Paulo continua o assunto mais adiante do mesmo capítulo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, do 6 ao 8. No versículo 6, Paulo disse, temos sempre bom ânimo. E no versículo 8, estamos em plena confiança. Paulo sabia o que estava falando. Tinha confiança de que, enquanto no corpo, nós, o homem interior, estamos ausentes do Senhor. Mas quando nós, o homem interior, o homem real, estamos ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor.
Posto que vivemos no mundo natural e físico, é difícil termos consciência de que o mundo espiritual é muito mais real do que este mundo natural. Pensamos que as pessoas existem somente no seu corpo físico e quando morrem, pensamos que já não existem. As Escrituras, no entanto, nos informam que o homem real é o homem interior, o homem interior do coração. E ele é um ser eterno. Ele continuará vivo muito tempo depois de a sua casa terrestre ter voltado ao pó.